Olá, pessoal. Eu sou o Henri. Eu sou a Júlia. E eu sou a Luísa. E esse é mais um Terapia Cancelada! Voltamos para mais um episódio. Yay! Espero que vocês tenham gostado do anterior. E nós viemos aqui para falar de mais um assunto muito importante, que eu acho que é o que vai guiar todos os nossos próximos episódios e conseguir desenvolver uma conversa interessante, que seria local de fala. E o que realmente é o local de fala? O conceito remete ao local de fala denunciador, qual a sua realidade social, financeira e pessoal a proferir um discurso sobre determinado tema. Então, assim, nós temos, a versão do Google, o que significa realmente o local de fala, mas nós estamos aqui para entender que vai muito além dessa definição e para além de ter uma vivência, ter uma experiência maior sobre o assunto que a gente entende, e é o principal do local de fala, mas sobre conhecimento em certas áreas, em certos assuntos, e como conseguir falar sobre aquilo e desenvolver diálogos. Porque o local de fala ele fica muito restrito nessa ideia de que eu só posso falar de um assunto se eu tenho uma vivência, uma experiência muito específica naquilo. É o ideal, é o importante, mas não é só isso. Nós precisamos entender que certas situações, certos momentos vão ter situações constrangedoras, incômodas com outras pessoas, e nós precisamos saber nos impor e até auxiliar aquelas pessoas para poder evitar uma situação chata, uma situação ruim. E o local de fala ele fica muito dentro disso, de o que a gente pode falar, o que a gente pode fazer, como nós podemos nos portar. E temos muito medo de falar certos assuntos e ir para certos caminhos que podem sair errados, podem sair estranhos. A gente não vai ter toda a experiência do mundo para poder falar aquilo com convicção, mas nem por isso eu posso deixar de falar aquele assunto e conseguir ajudar alguém, conseguir conscientizar alguém, conseguir criar uma pauta, conseguir criar um debate sobre aquele assunto. E é uma linha muito tênue também, né? Quando a gente vai se colocar nesse local de fala. Porque tanto a gente pode parecer a pessoa que quer salvar a pessoa daquilo, quanto a gente também às vezes quer tentar ajudar ou colocar o nosso ponto de vista sobre aquela vivência que não é tão nossa, mas que a gente, em conjunto à sociedade, a gente vive também. A gente constantemente é colocado em pautas racistas, capacitistas, machistas, homofóbicas, transfóbicas, e tudo isso permeia a nossa vida, como também as das pessoas que sofrem isso. Não é que por a gente não ser inserido nisso, que a gente não pode falar sobre isso. E também tem a questão do falar, né? Eu, por exemplo, eu tenho muito medo de falar de coisas que eu não tô inserida. E eu não acho que eu tô errada por isso, mas a gente também tem que buscar saber pra gente falar. E tem questões que eu reconheço, a gente tem que reconhecer isso, que a gente às vezes não tem conhecimento pra falar daquilo, que a gente não vive aquilo, e a gente não tem que falar. E tá tudo bem, a gente tem que procurar saber, a gente tem que estudar, porque são questões que a gente vive hoje, são questões presentes, seja num trabalho, seja numa faculdade, seja numa escola, seja em todo ambiente que a gente está inserido, que a gente frequenta, tem questões. Assim, a gente precisa saber lidar, a gente precisa estar aberto e a gente precisa... Quando a gente tem... eu não sei falar sobre isso, mas não significa que eu não possa escutar quem tem o que falar sobre isso e absorver um pouco desse conhecimento. E até aumentar o meu conhecimento, minhas referências sobre aquele assunto. E a gente cai num caminho muito perigoso, muito difícil, que a gente fica nesse meio termo, que é muito chato ser professor, é muito chato toda hora ter que ensinar alguém sobre um assunto, como uma pessoa não binária, ter que ficar falando sobre questões de gênero e tudo mais. Toda vez que alguém tiver alguma dúvida, eu não sei o que é isso. Eu vou perguntar para um fulaninho de tal. Quando é um assunto racial, preciso perguntar para uma pessoa preta toda hora. E a gente consegue aprender, a gente consegue estudar, a gente consegue ir atrás desses conhecimentos. Só que, de certa forma, eu tô ali à disposição, eu tenho esse conhecimento e eu posso gerar essa conversa, eu posso passar esse conhecimento adiante, não só no sentido de conscientizar aquela pessoa, mas conseguir criar essa rede de conversa. Porque a gente vai falar de um assunto, eu vou passar para uma outra pessoa, ele vai aprender a falar daquilo, ele vai falar para outra pessoa, e assim a gente vai tentar transformar essa nossa realidade, porque a gente precisa disso. A nossa sociedade atual tá muito engessada. A gente tá tendo problemas sérios sobre questões de preconceitos e
ataques a minorias, e em diversas óticas do mundo, em diversas esferas globais de tudo que a gente tem que resolver. E tem muitos problemas que a gente precisa debater. E ficar nessa história de que eu não sou professor, eu não consigo conversar, é chato, é muito chato. Mas a gente precisa, a gente tem que voltar a fazer esse trabalho de conscientização e conversar sobre esses assuntos. E nem todo mundo vai ter a referência, a experiência para falar de tudo. Mas é bom você conseguir conversar, é bom você conseguir pontuar certos assuntos, você ver situações constrangedoras, situações incômodas e conversar com as pessoas para a gente gerar um debate. E como as duas coisas que os dois aqui falaram são muito importantes para mim. Por quê? Saber o que falar para não falar merda e não falar errado, porque são assuntos extremamente delicados. Por exemplo, capacitismo, homofobia, são coisas que pega em quem você é, entendeu? Racismo também. Então tudo isso pega naquilo que a pessoa é diretamente. A pessoa não pode esconder aquilo, não dá. E eu acho também que é muita questão da gente de ignorância mesmo. Tipo assim, em pessoas, às vezes, que moram no interior, de pessoas que estão próximas da gente. Tipo assim, eu não vivo aquilo, eu não preciso saber daquilo. E, tipo, é questão da gente ter consciência que a gente muda, o mundo evolui. E, mas isso apareceu agora. Isso começou agora. Isso, antigamente não tinha isso. Não é questão que antigamente não tinha isso. É que antigamente a gente morria por causa disso, era uma coisa que não era abordada. E hoje em dia a gente evoluiu e tá tendo a Não tinha palco pra ser comentado sobre isso. Sim, hoje em dia a gente tá tendo a possibilidade de ver assuntos assim sendo discutidos numa televisão. Assuntos assim sendo levados pra dentro de faculdades pra serem discutidos. Na novela das 7, isso é algo midiático. Está sendo muito mais comum, entre muitas aspas, né? A gente ainda tem muitos cortes, mas isso está sendo debatido muito mais forte, mais frequente. E eu acho que essa questão que eu falei da ignorância, porque tem muita gente que, eu vou saber, mas vai falar aqui, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Só que a gente precisa evoluir com o mundo. Não é questão de nunca existiu, não é questão de, eu não sei onde estavam essas pessoas, eu não sei como lidar com essas pessoas, eu não sei porquê disso. Mas essas pessoas estão presentes em todo lugar. Todo lugar, todos os ciclos, a gente tem que aprender a lidar com pessoas. A questão é a gente estar aberto e ser receptivo a isso, né? Porque o mundo muda. E se a gente não evoluir, o mundo vai evoluir sem a gente. E a gente vai ficar presa naquilo sozinho. Outra coisa que as pessoas falam muito, eu tenho muito assim, meio asco de ouvir, mas antigamente não sei o quê. Gente, as pessoas eram LGBT desde a Grécia. Roma Antiga, as pessoas eram LGBT. Sempre existiu pessoas LGBTs. É que elas eram extremamente marginalizadas naquela época. E as pessoas não se mostram. Agora as pessoas têm essa mente lá, tá tudo liberado. Não é que tá tudo liberado. As pessoas sempre existiram e sempre foram assim. Luísa falou das pessoas LGBT. Eu vou puxar para as pessoas com deficiências invisíveis, por exemplo. Tipo, o autismo. O autismo é uma deficiência que cresce muito dentro das escolas. E eu, como uma pessoa que vivo isso todo dia dentro da minha casa, e tipo, as pessoas, mas isso é a de agora, eu não sei lidar com isso. Gente, a diferença é que antigamente levavam essas crianças pra penhascos, levavam essas pessoas adultas pra penhasco e matava, jogava lá de cima e ninguém sabia. Hoje em dia, essas crianças essas pessoas estão inseridas socialmente e a gente tem que aprender a lidar. Como a gente aprende a lidar com todo mundo. Tem a frase assim, agora todo mundo é autista. Não é que todo mundo é autista, agora as pessoas são olhadas e cuidadas e tratadas com respeito, com dignidade. E estão tendo reconhecimento, né? E no geral, assim, mas até pessoas que têm certas neurodivergências, elas são excluídas no geral, e a gente cria essa identidade, essa lógica atual de que, mas poxa, ele tem que aprender a lidar com as suas questões, ele precisa aprender a lidar com isso melhor. E a gente vive numa ótica de que a maioria das pessoas que tem diagnóstico e tem um apoio, algum auxílio, algum tratamento médico, não é para poder elas aprenderem a lidar com essas questões ou para elas viverem uma vida melhor. É para elas se encaixarem dentro dos padrões da nossa sociedade, como a gente vê aquilo como correto. A gente não tá necessariamente sempre auxiliando as pessoas, mas é tentar tomar a rédea e diminuir os problemas. É pra família se sentir menos constrangida, é pra poder ser uma pessoa mais sociável, mais tranquila de viver em comum, e não necessariamente entender as problemáticas e as dificuldades que as pessoas têm.
a gente vive num ritmo, a gente vive numa realidade completamente diferente de outras pessoas. Pessoas que já não têm essas questões, suas neurodivergências, já têm as suas dificuldades padrões, já têm suas dificuldades comuns. Pessoas com neurodivergências têm outras dificuldades e outras necessidades que a gente não entende. Então sempre fica nessa ideia, para pessoas LGBTs, neurodivergentes, as minorias no geral, como nós podemos fazer para a ótica de todo mundo ser a ótica do senso comum, a ótica padrão, a ótica, né, da maioria, entre muitas aspas, que a gente sabe que não é uma maioria, mas essa ideia europeia, eurocêntrica, branca, rica, magra. Então, quando a gente vai para questões, por exemplo, de obesidade, que é uma realidade que boa parte da minha família enfrenta, que eu enfrento, que pessoas ao meu redor têm essa noção, as pessoas não entendem. Vocês não fazem ideia do que é viver com alguém que teve que fazer uma cirurgia bariátrica. O peso que é você ficar, sei lá, 1 mês, 3 meses comendo comida líquida. E tem a questão também que, tipo, antes das pessoas fazerem essa cirurgia, elas não necessariamente às vezes fazem por questão de, porque eu vou fazer porque é pra minha saúde. Muitas vezes, sim, é pra saúde. Só que elas vão com o olhar, eu vou emagrecer, eu vou sair magra daquele lugar. E não é nem só de ser magra, tipo, é uma pressão estética tão grande que as pessoas querem entrar naquele padrão pra poder se sentirem mais aceitas. Enquanto a gente tem a constante mania de associar gordura, obesidade, gordo à doença, a não ser saudável. Enquanto a gente tem diversas pessoas com distúrbios alimentares, com anorexia, que não conseguem ter uma visão saudável da sua imagem, tem uma distorção absurda, e estão tão mal, né, no quesito de saúde, quanto pessoas com obesidade. A gente tem muito essa mania de querer comentar sobre o outro, sobre a deficiência do outro, sobre a dificuldade do outro, sobre o corpo do outro, e a gente esquece de pensar nas nossas questões. Então, é muito fácil a gente entrar nessa questão de eu não tenho local de fala para falar desse assunto, mas as pessoas se sentem no direito e com local de fala para comentar sobre coisas que elas não têm o mínimo de vivência, o mínimo de noção, e quererem comentar sobre o que tá certo e o que tá errado no nosso mundo. Nessa questão, elas se sentem no direito, tipo assim, eu vou julgar essa pessoa. Mas ela tem isso, mas ela tem aquilo. Mas não se sente nesse local de fala, mas se sente no local de fala pra quando a pessoa tá ali fazer piadinha, chamando a pessoa de baleia. Pra isso, todo mundo tá no local de fala. Pra chamar a pessoa de feia, pra falar atrocidades em todas as... Tudo possível. Eu não vou falar que eu nunca fiz. Eu já fiz muito bullying na escola. Mas isso é importante. As pessoas têm essa mania de ficar nesse discurso de que eu não sou racista, eu não sou homofóbico. Se você não é homofóbico, por que tem tanta gente sofrendo homofobia? Se você não é racista, por que tem tanta gente sofrendo racismo? Se você não comete nenhum tipo de preconceito, porque tem todo santo dia alguém comentando sobre algum caso de preconceito que sofreu. Se não tem tanta gente apanhando, por que aparentemente tem tanta gente batendo? O mundo não são pensados para essas pessoas. Por exemplo, pessoas gordas. Tem lugares que as pessoas gordas não cabem, que as pessoas gordas não se sentem confortáveis de estar. De avião, por exemplo, tipo, não tô falando, tipo, tem gente que tem casos de obesidade extrema, muito extrema. Só que tem pessoas que, literalmente, por terem, realmente tem um caso de obesidade ali, mas a pessoa não cabe na cadeira de um avião e precisa passar pelo constrangimento de ter que se retirar do avião porque não comporta a pessoa. E a gente não vai nem entrar nessa questão sobre romantização da obesidade. Eu não estou falando sobre ser certo ou errado, porque isso não cabe a mim. Mas é da gente conseguir entrar numa noção de que, independente de ser certo ou errado, se tem uma pessoa passando por aquela questão, por aquela situação, por aquele problema, por aquela dificuldade, por que eu, ao invés de ajudar, vou preferir dificultar a vida daquela pessoa e banalizar aquela situação? Já é uma coisa difícil, né? Uma coisa muito comum que a gente nem pensa. Calçada, gente. Calçada é extremamente difícil para pessoas que não enxergam, que têm dificuldade de enxergar. A gente vive normal. Mas para as pessoas é extremamente importante. Ontem mesmo, eu tava andando com meu pai e fizeram, eu acho que é mapa tátil, né? Eu não sei o nome exato, mas é o local que as pessoas com deficiência visual seguiam, né? Colado na grade do local. Como que uma pessoa vai passar por ali, gente? Não passa. Entendeu? Então as pessoas não pensam pela ótica dos outros. Tipo assim, eu consigo enxergar, então pra mim isso daqui eu vou fazer de qualquer jeito. Dane-se a pessoa que não enxergar e que tiver que passar por aí e que se trombar em qualquer coisa, entendeu? As pessoas não pensam. Por exemplo, igual a gente aqui, ó. Júlia, ela sabe o mínimo de linguagem de sinais. As pessoas não são ensinadas. Mas isso é uma questão que a gente vai muito para além da questão da nossa educação básica, porque uma outra questão, para além da linguagem de sinais, que deveria ser o mínimo, todos nós deveríamos saber,
a gente tem questões sobre leis de trânsito. Porque isso não é ensinado. A gente entende muito bem que nem todo mundo que realmente fez uma autoescola parou para aprender tudo. Porque uma coisa básica que existe, as pessoas não têm noção, é lombofaixa. Gente, desculpa, mas eu sou uma dessas pessoas. Mas vamos até evitar, né? Mas ela não tem carteira. Mas pra quem eu não... não consegui tirar, me Tá privar. vendo? Porque não estudou o suficiente, Tá aprende. vendo só Melhor. que merda? Mas pra quem não Estudem. sabe, gente, a lombofaixa, ela é feita para pessoas com deficiência visual. Ela é uma extensão da calçada. Se vocês pararem pra ver, ela literalmente tem o mesmo nível da altura da calçada. Porque a partir do momento que uma pessoa com deficiência visual pisar naquilo ali, não importa se o sinal tá aberto, se o sinal tá fechado, se tem sinal de pedestre ou não. A pessoa, o motorista, ele precisa parar. Ai, mas vocês querem privilégios? Não é sobre privilégios, é sobre tentar trazer uma equidade, é sobre tentar transformar o mundo e fazer ele ser mais tranquilo para todo mundo. A gente precisa parar com essa onda de conservadorismo que vem crescendo nos últimos tempos, de entender que não é porque a minha vida é tranquila que a do outro também é. Não é porque a vida do outro é difícil que eu preciso tornar ela mais difícil ainda. E nós vivemos numa sociedade que cada dia mais, pelo menos na minha ótica que eu vejo, nas notícias mesmo, parando pra ver um jornal, no dia a dia, em falas das pessoas, que as pessoas cada dia são mais individualistas. Sejam dentro da casa delas, com familiares delas, tanto quanto pro mundo. Quem dirá, a gente é individualista dentro da nossa casa, quem dirá com gente que a gente não conhece? Porque a gente vai ter empatia por quem tá do nosso lado, quem dirá por uma pessoa cega que precisa atravessar a rua se eu tô com pressa pra chegar no meu trabalho. E hoje em dia isso tá crescendo cada dia mais e é uma coisa muito preocupante futuramente. E as pessoas têm defendido cada vez mais a meritocracia também. Como as pessoas têm as mesmas 24 horas, as pessoas têm as mesmas chances de vida. Isso não existe, as mesmas gente. Oportunidades. Às vezes, isso não existe, gente. Se querem comparar, por exemplo, aqui a gente tá falando alto do nosso privilégio. Nós três somos pessoas privilegiadas, querendo ou não, dentro das nossas realidades perante a sociedade. Né? Só que tem pessoas, vamos pegar um exemplo que eu sempre falo, uma pessoa da favela. Nem uma pessoa da favela. Comunidade. Prossiga. Ó, viu? A militância ao vivo, gente. Não é sobre você ter o medo de errar. É sobre você ter medo de ser ignorante. Porque errar é uma coisa tranquila. Todo mundo erra. Só que a gente tem que aprender a lidar com os nossos erros e nos tornarmos pessoas melhores. Prossiga, Luiz. Então, uma pessoa que vem da comunidade, ela precisa descer o morro todo santo dia, coisa que eu não preciso. Às vezes ela precisa pegar 3 horas de ônibus, coisa que eu não preciso, pra simplesmente estudar ou simplesmente trabalhar. Tem gente que não consegue nem fazer uma faculdade, porque não tem tempo. Eu vou dar um exemplo muito presente. Eu sou representante de turma na minha faculdade e tem muita gente que mora no interior, tipo São Francisco, Gargaú, São Fidélis lá pro Pra quem interior. não sabe, são cidades do interior do Rio, São gente. cidades Pra do quem não interior do entende Rio. muito da geografia... E tá tudo bem. E, tipo, elas vêm de ônibus pra cá. Tipo, tem gente que sai 4 horas da tarde pra estar aqui 7 horas da noite. Tem gente que sai aqui 10 horas da noite pra chegar 1 hora da manhã em casa. E eu tenho uma questão de aula online, aula presencial. E, tipo, tem uma votação. Quem prefere aula presencial, quem prefere aula online. Tipo, você acha que eu, morando do lado da faculdade, tenho a mesma... vou votar pra ser online. Eu moro do lado da faculdade. Vai votar igual quem mora lá na zona rural, que precisa pegar, tipo, 3 horas de ônibus pra poder estudar. Exatamente. São realidades totalmente diferentes. E eu acho que falta muito essa ótica, tipo... eu tô aqui do lado, mas e a pessoa que precisa estar 3 horas no ônibus pra poder vir estudar? Simplesmente pra vir estudar, gente. Será que é viável? Era uma coisa que eu podia estar fazendo online, que eu já ia fazer online, e eu vou pegar e dificultar a vida dessas pessoas pra elas ficarem 3 horas dentro de um ônibus. Me falta muito dessa falta de empatia e desse olhar pela ótica do outro na nossa realidade. Não, e principalmente quando a gente pensa na questão de políticas públicas, né? Políticas sociais. E a gente tem esse problema muito grande na nossa sociedade, que hoje em dia tudo tá polarizado. E tudo, ou é de esquerda ou de direita, enquanto a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas que são analfabetas políticas, que as pessoas não entendem de políticas, as pessoas não falam de políticas, as pessoas não gostam de conversar sobre políticas. Na minha faculdade, eu faço parte do centro acadêmico, para quem não sabe. O centro acadêmico, basicamente, é uma junção de alunos para poder tentar ajudar a vivência e experiência dos alunos dentro da instituição, porque eu faço parte de uma instituição pública. E lá no CA,
Eu faço parte da questão de políticas internas e externas, e quando a gente fala a palavra políticas dentro de uma universidade, as pessoas faltam correr, faltam tacar pedra em você. Porque as pessoas não gostam de política, as pessoas não gostam de conversar sobre esse assunto. E não só na questão, né, dentro do Brasil, que a gente tem essa polarização de Lula, Bolsonaro, esquerda, direita. Ai, não sei o que, militante chato. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Entendeu? Não tem meio termo nesse quesito. E aí, assim, só uma curiosidade pra quem se interessa e gosta de política, porque eu realmente gosto desse assunto. Pra quem realmente é de esquerda, gente, o Lula é de centro. O Lula tá longe de ser uma pessoa de esquerda. Vocês acham que esses atos políticos, que esses atentados, que tudo que acontece, que vocês reclamam da galera de esquerda, é forte, do MST, da galera... Vocês acham que tá sendo pesado? É porque vocês não sabem que realmente é um movimento de regulação de esquerda. Pra gente queimar um pneu, quebrar um ônibus, fazer uma movimentação pública mesmo, pra vocês entenderem o que realmente é lutar pelos seus direitos e começar a ter consciência de políticas públicas, de políticas sociais, aí vocês vão entender o que é movimento de esquerda. O que o Lula tenta fazer é realmente alinhar os planos para poder dar uma equilibrada no sistema. Mas não vamos entrar muito nesse assunto para ninguém ficar muito ofendido. Só que quando a gente pensa... Eu vou cortar esse pedaço que eu acho que foi demais. Mas... quando a gente pensa muito nessa questão de política, as pessoas não querem debater. As pessoas têm essa... eu já tenho minha opinião, já tenho meu pensamento, já tenho uma realidade, uma ótica, e eu não quero falar sobre isso. E não falar sobre política, gente, querendo ou não, como a Ri falou aqui um pouco, também é falar sobre política. Exatamente. Se abster de questões sociais, públicas, políticas, é uma política. Você fala, eu não me importo. Mas você se importa, porque você apático, vive. Você não ter um posicionamento, você não engajar, é um posicionamento. E um posicionamento burro. Realmente. Como dizia a Gabi Pá. Respeito seu posicionamento, mas acho que posicionamento burro. Mas assim, não é nem só nessa questão de eu não vou me posicionar porque eu não quero, não gosto de falar. Só que você tá excluindo o seu ponto de vista daquele diálogo. Quando a gente se retira de uma situação que envolve um debate entre pessoas, você tá deixando de colocar as suas questões. Porque como a Júlia mesmo falou, vamos fazer uma votação sobre uma aula presencial online de acordo com os alunos. Se, sei lá, tem 21 alunos, 20 alunos que moram perto, 20 alunos que moram longe, a partir do momento que um aluno que mora longe desistir de votar, desistir de falar, ele já deu voz para outra galera. Quando você se retira de um discurso, você enfraquece aquele discurso, você enfraquece o seu ponto de vista, porque você se exclui daquela situação. Você não tem local de conversar e gerar um diálogo, um debate, que é uma questão que as pessoas têm medo hoje em dia de fazer. As pessoas não sabem debater, as pessoas não sabem dialogar, as pessoas não conseguem construir uma conversa, porque a gente não quer ouvir, a gente quer falar. Sim, tanto por falta de conhecimento, falta de procura, tanto quanto o medo de falar e falar errado porque não procurou. E esse é o ponto, gente. Dentro de um debate, quando a gente tá falando de política, né, de impor as suas opiniões, seus pensamentos, não existe uma opinião errada, uma opinião ruim. Toda opinião é debatida, ela é conversada, ela é construída. Você pode ter caminhos que eu vou questionar. Não, por que você acha que esse caminho é o melhor? Um quadro, inclusive, muito bom que tá tendo ultimamente, que teve, né, foi do Jones Manuel conversando com alguns conservadores. E uma coisa que acontece no quadro que me irrita muito é que a própria galera de direita não deixa o pessoal concluir um raciocínio. Quando a gente começa a ir para um caminho de um debate, de uma conversa, de uma construção de um diálogo, aquilo é interrompido. Por mais que eu também discorde bastante das pessoas que eles selecionaram para poder fazer o debate do pessoal, que parece que pegou qualquer João, qualquer Zé Bunda da rua aí para poder falar de um assunto que eles com certeza não tinham conhecimento. Mas fica nessa questão, a gente não consegue manter um diálogo, a gente não consegue formar essas opiniões. E quando a gente bota num cenário atual de um conservadorismo exacerbado crescendo no Brasil, de pessoas dando opinião que ninguém pediu e opinião infundada sem conhecimento... E quando a gente não tem conhecimento, a gente não procura, a gente vai pela opinião do outro, a gente não vai pela nossa opinião. E acreditamos em tudo que é nos falado, porque a gente não tem senso crítico para ver se aquilo é verdade ou não. A gente pega uma notícia ali e lê. A mesma coisa, gente, eu vou dar um exemplo aqui de muito tempo atrás. A mamadeira de piroca. Nunca nem existiu a possibilidade de ter. Mas foi tão colocada ali com uma fake news gigante que todo mundo passou a acreditar. E essa é a questão. Debates são feitos por opiniões diferentes. E para você formar opinião, você precisa
ver o que tá acontecendo, você precisa buscar o que tá acontecendo e você precisa ver o que tá acontecendo na verdade. Porque não adianta eu vir debater com você uma coisa, você tem seus argumentos, você tem suas opiniões, e eu trazer coisa lá do inferno. Puxar coisa lá, Deus manda na minha cabeça. Coisa que não existe. E isso que a Julia falou, assim, você agora, se você é essa pessoa que tá ouvindo esse podcast falando, eu não concordo com vocês, isso é válido, isso é justo, isso é um debate. E é exatamente sobre isso. Por que você não concorda com a gente? Por que sua opinião é tão diferente da gente? Quais são os pontos? Como vamos gerar um diálogo, uma conversa? É óbvio que é preciso entender que, aqui antes de tudo, independente de posicionamento político de qualquer pessoa, que assim, o fato da gente estar falando sobre questões sociais públicas não significa necessariamente que nós somos pessoas de esquerda, tá, gente? A gente precisa parar com essa mania de ficar polarizando as coisas. Vocês não sabem os posicionamentos políticos de cada um. Eu me considero uma pessoa de esquerda. As minhas amigas, eu não sei dizer. E tá tudo certo, porque a gente precisa aprender a debater, a gente precisa aprender a conversar. Só que o fato de eu defender um ponto não significa que ele tá certo. Mas vocês precisam entender que, quando a gente tá conversando, a gente tá gerando um diálogo, um debate, certas questões e certos pontos não são debatíveis, não são discutidos. A gente não tá aqui pra falar se gay merece morrer ou não. A gente não tá aqui pra falar se preto merece morrer ou não. A gente tá aqui pra falar sobre, é justo tal coisa que tá acontecendo? É justo tal decisão que foi tomada? O que nós podemos fazer para melhorar a sociedade no geral? Agora, se você quiser ficar pegando pontos individuais, questões individuais que você não considera importantes e relevantes para a nossa sociedade, é uma questão sua. Porque é uma coisa que a gente, antes de começar a gravar, a gente estava debatendo. Certos comentários, certos pensamentos que as pessoas querem colocar num debate e destruir esse debate, impossibilitar ele de ser feito, são pensamentos extremamente problemáticos e criminosos. A gente está numa realidade que racismo é crime. E a gente tá numa realidade também onde, vou usar o exemplo que o Luísa deu antes da gente começar a gravar, um homem deu 60 e poucos socos na cara de uma mulher e estava em surto, usaram a justificativa em surto. Quem dá 60 e poucos socos, dá chute na cara de alguém, gente, isso é crime. A sua opinião é válida até o momento que você tá invadindo o espaço e desrespeitando o outro, onde aqui... A minha liberdade termina onde a sua começa. É o básico que a gente aprendeu lá na escolinha quando era criança, sabe? A gente tem que parar de achar que todo mundo é maluco, é louco. Não, as pessoas são ruins. Elas fazem aquilo porque elas são pessoas más, ruins, problemáticas. Não é porque a pessoa é louca, porque tem muito disso. Ele tava louco. Ele tava em surto. Não. Vamos parar de ficar colocando realmente problemas neurológicos e coisas sérias em pessoas que só são mau caráter. Pessoas que não... Que só são filha da puta. que... eu sou filha da puta. E não é nem só filha da puta, que não aprenderam a ter limites quando criança. Que não aprenderam a ter limites sobre como tratar outra pessoa. Ou até onde, exatamente essa questão da liberdade. Até onde eu posso respeitar a liberdade da pessoa, até onde a liberdade da outra pessoa vai, até onde a minha liberdade termina. A gente tem que entender que as pessoas têm conhecimentos diferentes, têm criações diferentes, e muitas dessas pautas, dessas problemáticas que a gente veio aqui comentar, as pessoas não entendem, as pessoas não conhecem. Pessoas não têm informação de que, racismo é errado, machismo é errado, homofobia é errado. Mas você tem que aprender. O fato da sua ignorância ser uma realidade não significa que ela tem que ser um ponto final. E eu acho também que a gente leva muito até bota em coisas aceitáveis. Um homem deu 60 e poucos socos na cara de uma mulher, tiveram inúmeras justificativas pra esse ato absurdo, mas se eu descer e dar um soco na cara de alguém agora, eu tô errada. Eu tô errada. Se eu pegar e bater em alguém, seja por qualquer motivo, eu tô errada. Não significa... Mas no caso específico que teve inúmeras questões. Mas estava em surto, não estava bem. E o pior não é nem só essas questões de quererem culpabilizar ele. Pra mim, o pior é quando a gente tenta culpabilizar a vítima. Mas ela traiu ele. Gente, eu sinto muito. Mas não existe justificativa no mundo, não existe desculpa no mundo que seja plausível e entendível uma pessoa quase matar alguém a socos. Matar não tem desculpa. em si não é justificativa plausível no mundo pra você matar outra pessoa, pra você se achar no direito de matar, de você torturar alguém. Isso não cabe a você, isso não cabe a ninguém, isso é inumano, isso é um crime. Existe um sistema dentro do nosso governo pra decidir isso, e é difícil. Países que têm a pena de morte como aceita, têm as suas questões, seus debates, enquanto outros países não têm, porque é imensurável, a gente não consegue decidir exatamente quem merece ou não morrer. Não cabe a gente decidir isso. E outra coisa, não é só pra homem e mulher, mas as pessoas LGBTs também. Eu acho que o Brasil é um dos países que mais mata, não sei o ranking, mas é um dos países que mais mata. As
pessoas LGBTs, simplesmente por elas serem quem são, entendeu? Mulheres sofrem esses ataques diariamente por serem quem são. A gente é assediado na rua praticamente todo dia. Eu posso estar de calça jeans, eu posso estar de burca, eu posso estar com a saia mais curta do mundo. A gente é assediada por a gente ser quem é. Eu não sei se é um museu em si, mas eu não sei se é uma exposição que acontece. Não tenho propriedade pra estar falando, mas eu sei que existe. É um museu onde tem roupa de várias pessoas vítimas de abuso. E tem roupas de bebê, de criança de bebê. Tem roupas de idosas. E, tipo, não são roupas que as pessoas, quando vão dar justificativa, é porque era vulgar, porque estava sei lá o quê. Não, são roupas que você olha... De criança. Independente se a pessoa tiver vulgar, não é justificativa pra você fazer nada com o outro. A pessoa pode estar pelada na rua. O fato de você... O que te acha no direito de você chegar ali e fazer alguma coisa? E violar, né, o corpo de outra pessoa. A gente entra na ótica do machismo e toda a questão estrutural, porque é uma coisa que eu sempre falo. Tudo, absolutamente tudo pode ser sobre sexo. Menos sexo. Sexo é sobre poder. É sobre você controlar o outro. É sobre a influência que você tem em outra pessoa. Então, quando a gente vê casos de pedofilia, casos de estupro, não é sobre prazer, não é sobre desejo. É sobre você controlar uma outra pessoa. Até porque teve um caso de um jogador que foi estuprado, né, com um cabo de vassoura. Então não é sobre ser mulher, ser isso, não é sobre sexo, como a Rui falou. É sobre a dominação da pessoa, sobre o corpo do outro, sobre a violação do corpo do outro. E eu sou mais poderoso que você, então eu vou violar o seu corpo, as suas diretrizes de pessoa, sabe? Tipo assim, te humilhar da forma mais cruel e impiedosa possível, sabe? E é como eu tava falando, não é uma justificativa. Eu acredito muito que pessoas que fazem esse tipo de coisa, sim, tem algum transtorno neurológico, tem algum problema, mas o fato de você ter isso não tira, não é uma justificativa pra você fazer isso. E agora as pessoas tudo querem alegar... Insanidade. Gente, tudo é uma desculpa. Ai, se eu fui racista, se eu sou gay, se eu fui transfóbico, se eu estuprei alguém. Ah, não, é porque eu tava doido. Eu estava em surto. A gente tem que começar a parar de ficar pegando diagnósticos que não existem para poder ficar utilizando de desculpa para crimes que a gente cometeu. Ou até mesmo que existem diagnósticos que estão presentes, que são realidades em famílias, que estão para fazer coisas não cabíveis. Tem gente que passa, em família, gente, que passa a realidade de ficar anos uma pessoa tomando uma medicação, uma pessoa se tratando, uma pessoa que tem uma vida totalmente disfuncional por causa de um transtorno, por causa de algum problema que a pessoa tenha, e outras pessoas pegam esse problema e usam como desculpa pra fazer crimes. Banalizam, né? E banalizam esse problema, sendo que tem pessoas realmente que estão sofrendo com esse problema, que são problemas reais na vida das pessoas. E assim, todo esse diálogo, toda essa questão, realmente é um assunto bem mais sério, mais pesado, mas são coisas que precisam ser conversadas, precisam ser ditas, precisam ser entendidas, porque pelo menos essa ideia desse podcast é sobre isso. É sobre a gente conseguir conversar sobre assuntos mais sérios, sobre assuntos mais bobos, intimistas, e sempre colocar essa ótica de um questionamento. Por que essas coisas acontecem? Por que isso existe? E como nós podemos melhorar, ajudar, intervir nessas situações? Porque não dá pra gente só se conformar e aceitar todas as coisas que acontecem no mundo. Obviamente, né, a gente não é de ferro, a gente não consegue mudar 100% o mundo, mas também não tem como a gente mudar o mundo se a gente não tentar. A gente precisa entender e ter esse espírito revolucionário, essa chama, essa energia. Não importa, qualquer atitude que você tenha no seu dia a dia pode ajudar alguém. Pode ser algo mínimo, pode, você ofereceu ajuda a uma senhora para atravessar a rua. A gente parou essa mania, eu não entendo o que aconteceu com o mundo, que as pessoas estão achando ok, aceitável, não ser gentil, não ser bom, sabe? Eu não tô fazendo o mínimo. Não sei se vocês já perceberam, assim, aí quando encontra uma pessoa boa, principalmente pessoas, tipo, mais velhas, assim, encontra uma pessoa que faz o mínimo do mínimo, gente, não são coisas absurdas. Se você chegar e dar, às vezes, um bom dia mais animado pra alguém, quanto tempo eu não vejo uma pessoa assim, uma pessoa tão boa? Tipo, e, gente, isso é o básico, isso é o mínimo que você faz. E é exatamente isso, sobre ser o mínimo. Eu não tô fazendo porque eu quero um elogio, porque eu quero um abraço, porque eu quero é porque é o mínimo. Sabe? Você pode não gostar de qualquer pessoa. Isso eu falo com muita propriedade. Eu desgosto de muita gente. Sim. Eu odeio muitas pessoas, eu desgosto de muitas situações. Mas isso não é desculpa, isso não é refúgio pra eu ser sem educação, pra eu ser desrespeitoso, pra eu cometer alguma questão, algum problema, deixar a pessoa constrangida, e ela não fez nada comigo.
Você tem todo o direito de não gostar de 500 pessoas, de não gostar de atitude das pessoas, de não gostar de como as pessoas fazem certas coisas, desde que não te ofenda, né, não te atravesse. Mas isso não te dá o direito de ser desrespeitoso e tratar aquela pessoa com má educação. As pessoas têm que parar de normalizar a falta de empatia, a falta de senso, a falta de amor ao próximo. E assim, não tô falando aqui de um local floreado, de uma realidade, de uma ótica utópica, que isso não vai acontecer. Não, gente, é muito fácil a gente tratar bem as pessoas. E a gente não tá colocando a gente também nesse lugar, tipo, que a gente trata... Ai, são as pessoas exemplares, que são as pessoas muito educadas e tratamos todo mundo bem. A gente reconhece que a gente muitas vezes não é assim, mas... Tá num local de crítica, numa ótica, tipo, precisamos melhorar. A gente tenta sempre ser melhor, Até gente. quando a gente foi montar pra gravar esse podcast, a gente botou a mão na nossa consciência, tipo, cara, tem situações que eu podia ser melhor e eu não sou. E, tipo, eu espero muito que quem ouça, quem estiver escutando esse podcast, tipo, realmente, no final desse podcast, bota a mão na consciência, cara, amanhã eu vou ser uma pessoa melhor. Vou dar bom dia pra uma pessoa que eu nunca dei. Se eu ofendi algum de vocês que estão vendo esse podcast, melhor! Mentira. Mentira. Mas é muito sobre isso. E realmente, se vocês se sentirem ofendidos com qualquer coisa que a gente disse, a gente tá disposta a qualquer conversa, porque a gente não... A gente tá querendo implementar isso nisso, que é a questão do diálogo, é sobre conversar. Mas isso é uma terapia diária que eu faço, às vezes, quando eu cometo alguma gafe ou quando eu faço alguma coisa errada. Quem me conhece já tá acostumado, tipo, eu odeio ser chamado de atenção, eu não gosto, eu tenho muita dificuldade disso. Mas se você vier conversar comigo, eu vou estar super aberto a conversar com você e tentar manter esse diálogo. Eu gosto realmente de conversar. Eu gosto de conseguir gerar uma crítica, gerar um comentário, conseguir refletir sobre minhas atitudes e atitudes de outras pessoas. Até porque a gente, vocês já viram aquilo, que a gente consegue falar coisas boas da gente. Só que quando fala seus defeitos, você não consegue, às vezes, olhar pra si, se olhar e até de quando é aquela... Ai, fala um defeito. Ai, eu sou muito perfeccionista. Sim. Ai, eu trabalho demais. Isso não é um defeito. A gente tem que aprender realmente a falar sobre defeitos. Um defeito meu eu detesto que falem sobre mim. Eu detesto que alguém fale alguma coisa sobre mim. Eu detesto que as pessoas comentem coisas que eu fiz. Eu detesto receber críticas. Eu não sei lidar bem com as críticas. Eu não sei lidar bem quando as pessoas despejam inseguranças, necessidades e questões que tinham comigo. Eu não sei lidar com isso, eu não gosto. Só que a gente precisa disso para poder a gente evoluir como ser humano e desenvolver a gente como ser humano e conseguir melhorar. Sabe? O fato da gente não saber lidar com situações não é desculpa para eu ficar estagnado e não querer resolver esse problema. E quando alguém vira e aponta um defeito nosso, a gente tem a tendência de... Ai, mas eu não sou assim. Mas aí a gente tenta apontar o defeito da pessoa que apontou o nosso defeito. Porque a gente não gosta. Ao invés da gente olhar pra si mesmo. Porque eu acho que quando o outro sabe mais da gente do que a gente, porque ele tá olhando de fora. E, tipo, eu acho que quando alguém traz essa questão pra gente, a gente, querendo ou não vai ser de imediato, eu vou ser receptivo a isso. Porque ninguém gosta de receber crítica, gente. Mas quando alguém chega, você pode parar, tipo, sozinho às vezes. Você não precisa sempre debater com alguém sobre alguma coisa. Mas você, quando você for deitar no travesseiro na sua casa, porra... eu realmente fui filha da puta nessa situação. Eu realmente sou assim em diversas situações. E é necessário reconhecer, mas você não precisa expor isso. Melhora pra você. O que a gente falou, nós somos pessoas ruins. Existem pessoas ruins. Não é por isso que você tem que ser uma pessoa ruim pro resto da sua vida. Melhore! Sim, e ninguém é 100% mal, 100% bom. E ter conversas difíceis é importante pra qualquer relacionamento. E é preferível você ter uma conversa difícil com alguém do que você perder aquela amizade ou qualquer relação que você tenha. Você não soube ouvir, você não soube aceitar uma crítica. E nós somos seres humanos, né? Estamos em construção desde que a gente nasce, desde que a gente morre, eu acredito nisso. E desde que a gente tá lá no caixão, a gente vai aprender alguma coisa. E se a gente quiser. Porque se a gente não quiser... Sim, pessoas abertas. Pessoas que não são abertas a isso. Sim, porque assim, do... a gente tem uma brincadeira, né? Alguns dos meus amigos, a gente fala zoando. A ignorância é uma bênção. Realmente, é uma bênção. Você não ter que se preocupar com nada, você ser apático a tudo, é lindo. Mas quando a gente para pra pensar, eu não sei vocês, mas eu não me sinto bem no fim da minha vida saber que eu fui uma pessoa vazia, que eu não tentei fazer uma diferença, que eu não tentei melhorar, que eu não tentei evoluir como pessoa, não só espiritualmente, mas mentalmente, de conhecimento, de estudar, de ir atrás. Quando eu digo estudar, não é simplesmente falar de, vamos falar de assuntos sérios, mas é de interesses, de gostos, de me desenvolver enquanto pessoa. De você saber verdades universais, de você saber coisas básicas. Porque besteira, saber idiotices. Luísa, minha amiga aqui, ela vai falar disso daqui a pouco, eu vou puxar pra ela falar. Luísa, ela tem uma fala que ela fala isso pra todo mundo que ela conhece. Eu odeio pessoas burras. E as pessoas acham que é tipo assim, ela odeia pessoas burras que não sabem conversar. Gente, tem verdades que são universais.
Por exemplo, a pessoa não conhece, vamos supor, vou dar um exemplo básico. Rita Lee. Ou a pessoa não saber que 2 mais 2 é 4, entendeu? Vamos, no 2 mais 2 é ok, porque Rita Lee não é universal, é mais regional que a do Brasil. Não, mas eu tô falando universal, tipo assim, no Brasil, entendeu? Não é Universo Brasil? Não. Ei, Brasil! a gente mora Mostra a aqui, tua nossa, cara! Mas eu tô falando, por exemplo, eu sei que o que é óbvio pra mim, às vezes não é óbvio pros outros. Isso é claro, isso é evidente. Mas eu tô falando, tipo, verdade, a pessoa não saber conversar de nada. Você tenta conversar com a pessoa só sabe falar de homem, por exemplo. Você fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não A pessoa não desenvolve diálogo. E uma coisa que a gente falou, que eu acho muito importante puxar também, é sobre ele falar, tipo assim, a gente não vai mudar o mundo. Óbvio que não. Só que, se todo mundo pensasse assim, anos atrás, mulheres ainda não votariam. Votariam. As pessoas. As mulheres não votariam, galera. Os LGBTs não teriam direito, as pessoas não teriam direito de se casar, né? Então, se a gente for pensar, eu não vou mudar o mundo, então eu vou me abster de tudo. Não. O mundo vai ficar essa grande merda que está. Um exemplo claro que a gente falou lá atrás são de pessoas com transtornos hoje em dia, que são mais vistas do que eram anos atrás. Gente, a reforma manicomial. Luta antimanicomial, Luta antimanicomial, isso! Corrigi, gente. Ai, meu Deus. Não demorou, mas corrigiu. O povo da minha faculdade vendo isso que eu estudei no primeiro período todo. Mas é uma questão que, assim, as pessoas eram torturadas e hoje em dia a gente tá começando a humanizar essas pessoas. Porque teve alguém lá atrás que pensou que isso era um absurdo, viu que isso não existia, que isso não era humanamente viável pra ninguém, pra nenhum ser humano. E graças a essas pessoas a gente evoluiu. Assim como a gente pode evoluir em muitos aspectos. Imagina se essa pessoa lá atrás falasse assim, dane-se, eu não vou mudar o mundo mesmo se eu for atrás dos direitos das pessoas, então eu não vou. Nossa diva, Nice. Entendeu? Então as pessoas têm que parar com esse negócio que a gente não vai mudar o mundo. A gente vai mudar o mundo. Sejam com migalhas, mas essas migalhas... formiga, mas a gente vai. Mas essas migalhas, gente, lá na frente... tornam-se um bolão, entendeu? Eita, na loja de Mass Fashion. Viram? Mass Fashion. Mas entendeu? Mas é isso que eu tô falando. A gente tem parar de ter essa visão que a gente não vai mudar o mundo. A gente vai mudar o mundo, gente. Uma hora ou outra, alguém vai surgir com uma coisa nova que vai revolucionar a gente. Porque diariamente a gente tem coisas assim. Até porque não foi uma pessoa que mudou questões. Foram várias pessoas, foram uma pessoa que através do seu pensamento que levou pra sei lá quem, formou uma multidão que mudou muitas questões. Quando é comentado, né, a gente começa a mexer naquilo e fazer aquilo acontecer, e mais pessoas comentando sobre um assunto gera um engajamento muito maior. Então, assim, é sobre a gente conseguir levar esses diálogos adiante, comentar sobre essas coisas com essas pessoas e evoluir toda essa conversa para não ficar uma coisa só entre algumas pessoas, entre amigos, e conseguir elevar esse diálogo. E a gente não ter medo de falar também, que a gente só vai aprender quando a gente só aprende quando a gente erra. Tipo, a gente falar, a gente às vezes tá errado e a gente aprendeu o certo pra poder passar o certo pra frente. Exato. E ser humilde, né? Pra ouvir também, porque a gente, às vezes, não é, como a gente tava falando, ninguém gosta de receber crítica, mas às vezes a gente precisa ser humilde a ouvir, porque o ditado que as mães falam, a gente tem uma boca e 2 ouvidos. A gente deve escutar mais e falar menos. Por quê? Isso vindo de 3 pessoas que falam igual cabrão. Exatamente. Mas se a gente escutar mais os outros, a gente às vezes se torna mais humano. Porque escutar do outro ou escutar as vitórias do outro faz a gente refletir mais sobre tudo que a gente vive, como a gente vive. Exatamente. Assim, esse episódio foi realmente bem mais reflexivo. A gente falou de assuntos muito mais sérios, de algumas questões que realmente é importante ser debatido. É uma coisa que eu sempre vou puxar para todos os episódios, essa questão mais humanitária, uma visão mais social, e a gente tentar, de pouquinho a pouquinho, ter um leve engajamento, uma visão política, para a gente conseguir transformar esse mundo. Mas nosso episódio, né, vai estar chegando no final mais uma vez. Eu espero realmente que vocês consigam refletir com a gente e engajar nesse episódio, criar uma atmosfera interessante. E para poder conseguir terminar o episódio, para conseguir terminar esse episódio de uma forma bem mais levinha, nós vamos falar sobre as pautas da terapia. Então vamos falar de bastante futilidade, bobeira. Totalmente desconexo com o episódio. Nossa, mas para tentar dar aliviada. Esse final ser leve, gostoso, tranquilo. Exatamente. Vamos começar com as nossas pautas da terapia. A primeira vai ser a futilidade da semana, aquele problema fútil. Mas pra gente,
foi um problemão. A gente tem o hiperfoco do momento também, que são aquelas coisas que a gente tá super focada, que não são importantes pra ninguém, mas pra gente são super Não importantes. consegui falar de outra coisa na semana. Ai, ó, em Chique Chique Bahia não se fala de outra coisa. Vocês viram que colocaram o mural da Wandinha em Chique Chique Bahia? Deus do céu. Gente, ó, pesquisa, Tá Chique vendo? Chique Bahia. E, por fim, nós temos nossa prescrição médica, que é pra gente dar algum conselho, alguma referência, indicar alguma coisa interessante pra vocês. E, né, mais uma vez, engajar a galera, mostrar cultura pra esse povo. Vamos começar. Qual foi a sua futilidade da semana, Lulu? Então, como eu já falei no episódio anterior, eu acho, foi meu aniversário e eu ganhei uma bolsa linda da faculdade. Então foi, assim, minha futilidade da semana foi minha bolsa, colocar os chaveirinhos, que eu sou Labubu Girl, né? Eu não tenho Labubu, mas eu gosto dos penduricalhos na bolsa. Então minha futilidade da semana foi minha bolsa da faculdade. A minha futilidade da semana foi a descoberta que salgados grandes assados são vendidos em sacos de supermercado. Gente, olha só, eu como muitas pessoas eu acho que não deveriam saber igual eu sei, fui comer um salgado num trailer, aí chegou um carro cheio de salgado de pastel de forno, de hambúrguer. Gente, tinha comprado em supermercado. Atacada, só você botar no forno e assar. Eu fiquei muito feliz com essa informação. Ela pensou que era feito lá, manualmente. Pra mim, Ah, tem padaria que faz, tem local que faz. Esse não, que bom. Dá pra comprar um lanchinho da madrugada, quando a larica bater, né, menina? imagina eu comendo um salto de salgados isso aí. Ai, meu Obrigada. sonho. Gente, a minha futilidade. Esta semana saiu alguns vídeos falando sobre o lápis de boca da Boca Rosa. E assim, Henri, falando sobre Boca Rosa, não só é uma futilidade, como é uma hiperfutilidade. Porque alguém que falou muito mal dela fui eu. Mas tive que Não deitar foi pouco, pra né? Rocabosa. Não foi Deitei pouco. pra Bianca Andrade. Mas assim, gente, eu estou completamente apaixonado. Tô aqui, ó, só namorando. Por quê? Dinheiro pra comprar não tenho. Eu mas mandei estou pra Rio namorando. ontem, eu falei, meu Deus, eu preciso! Gente, assim, ai, eu me senti a pessoa mais fútil, fuleira do mundo. Mas eu fiquei, puta que pariu, eu vi uns 6, 7 vídeos. E outra, o negócio nem lançou ainda, vai lançar só de 19. E eu tô aqui, ó, namorando o negócio. Eu abri o site da Boca Rosa pela primeira vez na minha vida. E eu tô assim, ó. Gente, eu tô me Gente, odiando. até o episódio 10, Ele ele compra esse Ai, eu espero. Vamos anotar aqui pra gente não esquecer de informar se ele comprou. O seu hiperfoco do momento. Gente, eu vou falar 3 hiperfocos. Porque eu estou muito Ela tá- hiperfocada é. essa semana. Gente, primeiro, ele falou de Boca Rosa, eu lembrei. Eu estou com muito foco na linha escolar de Bruno Tavares. Ai, sim! Meu Deus, eu olhei aquilo e falei, eu preciso daquilo. Eu nem uso tudo aquilo, mas eu preciso. Outro hiperfoco é aprender italiano. Eu botei na minha cabeça que eu vou falar italiano fluente. Estou com o Duolingo baixado no meu telefone. A Dua Lipa, ela mesma. O Duolingo. Não O perco, Duolingo. não perco um dia de aula de italiano, entendeu? Então vem aí até o final. Lavar uma louça, ninguém quer. Lavar Até o o- chibio, ninguém quer. Até Mas o o episódio Duolingo. 10, nós vemos que o Henri comprou o lápis e Luísa vai falar um trechinho de Parla italiano pra gente. italiano. Parlo italiano. Ah, E, fala gente, dela. eu falei episódio passado o Cat's Eye. O Cat's Eye no Lollapalooza foi meu hiperfoco da semana. Semana não, do momento. Eu vi tantos vídeos delas naquele Lollapalooza. Sabe o que é isso? Lesbianismo. Não foi da parte do lesbianismo, mas elas cantando Garly. Não totalmente. Uma Elas- conchinha só. Elas cantando Garly. Garly Garly. é gnarly. Gnarly. Ai, Eita. essa merda aí. Ela falou que tá aprendendo italiano, não inglês, galera. Respeita a diva. Aí, gente, eu sim estou viciada. O meu hiperfoco do momento está sendo minha faculdade, gente, que eu voltei das minhas férias. Ai, eu já também. Tenho, já tenho trabalho pra fazer, o povo infernizando minha vida 11 horas da noite. E eu tenho, na verdade, 3 hiperfocos, que é o Dia dos Pais do meu trabalho, que me deixou louca, que foi sábado que eu tive que trabalhar. E, gente, eu cortei muito EVA, que minha mão ficou com calo. E o Instagram da Caramba Lívia. Muito bubuzinha. Quem entendeu, entendeu. Eu não faço ideia de quem seja. Depois mas eu vou sucesso apresentar cultura caramba. pra esse povo, gente. Gente, o meu hiperfoco da semana, do momento, do dia, do mês, do ano, está sendo. Todo mundo viu no Fantástico, eu espero que todo mundo viu no Fantástico. Todo o BO, né? Teve até a CPI das Bets aí com a Virgínia, todo o problema de divulgação de Tigrinho. E aqui na nossa cidade, chegou, finalmente. E tem algumas blogueiras caindo, perdendo Corte, conta. metade da blogueira de campo serão presas.
blogueira perdendo conta, sendo intimada, se lascando. Tipo assim, estou feliz com a desgraça alheia? Longe de mim. Nunca na minha vida. Mas a pessoa divulga tigrinho, né, gente? Mas Vamos lá. é uma. Como o diálogo, né? A conversa sobre esse episódio é sobre conscientização. Assim, se não vai aprender no amor, estará aprendendo na dor. Já dizia mamãe. Porque, gente, eu tô, tipo, besta com o tanto de gente que tá perdendo conta, perdendo coisa, e a galera fica, eu não faço ideia do porquê. Talvez seja 65 conta diferente do tigrinho que você divulga por dia, meu amor. Talvez. Então, assim, eu não consigo. Gente, juro, eu não consigo pensar em outra coisa essa semana. Eu tô, tipo assim, escandalizado. Ele chegou na minha casa hoje falando: amiga, você viu que as blogueiras aqui de Campos caiu? E eu, não, amigo, me conta. Eu fiquei apavorada. Gente, eu juro, assim, é rir pra não chorar, mas eu fiquei besta com tudo que tá acontecendo e o quão cara de pau as pessoas conseguem ser com esse assunto, sabe? É uma coisa que já foi debatida, está sendo debatida ainda, as pessoas ainda estão, meu Deus, gente, nossa, que absurdo. Então, assim, eu não consigo pensar em outra coisa. O melhor são elas, as contas todas nos nomes. Aí, mas eu não tenho conta, não. A conta do CPF lá. Exatamente. E por fim, nós vamos ter a nossa prescrição médica. Eu vou começar falando que, assim, também fiquei bem viciadinho, muito apaixonado em duas queridas, que são duas gêmeas francesas, que é BHP Twins, BHP.Twins. E elas são queridas, elas são duas dançarinas e, gente, a sinergia das duas, a facilidade que elas têm pra não só pegar coreografia, mas pra fazer coreografia, é mágico. Você vê o vídeo, gente, eu vi uns 60 vídeos em sequência, eu fiquei, tipo assim, boca aberta. Gente, eu vou falar a verdade aqui. Um sentimento que eu tenho, tem gente que tem vergonha de falar que tem esse sentimento, mas eu tenho inveja de quem sabe dançar. Seja qualquer tipo de música. Se eu vejo dançar, eu tenho inveja. Meu sentimento de inveja vai estar lá. Mas aí, ó, volta pra nossa terapia de hoje, nossa conversa. Aprenda. Ao invés de sentir ciúme, ao invés de sentir inveja, melhora como ser humano. Ela bota a gente. culpa no TDAH, que ela não consegue aprender a dançar. Meu Deus. Bota. Não A gosto. dislexia, a psoríase. Mas o que A acontece? Bega do Catfly, tem tudo isso aí, ó, que a gente acabou de falar. Mas o que acontece é o que eu já falei pra vocês aqui que escutaram o nosso podcast. A gente tem que saber nossos limites, as coisas que nos cabem, as que nos cabem. E dançar, gente, não me cabe. Eu sou totalmente desengonçada. Mas assim, eu tô muito apaixonadinho nas duas. É mágico de se ver, é muito bonito. Então, assim, sigam elas são muito, muito queridas, gente. A minha, gente, como eu falei também, eu acho no episódio anterior. Não, eu acho que eu não falei no episódio anterior. Enfim, eu sou muito leitora, né? E aí eu estou viciada em livros esse ano. Gente, ela deve ter falado. Ela fala isso pra todo mundo. Eu devo ter falado, mas enfim, gente. Minha prescrição médica é Battle Royale. É um livro japonês e tem filme também. Se vocês não quiserem ler, quiserem ver o filme. É muito bom. Parece que foi ele que inspirou Jogos Vorazes. E assim, é muito bom. É um livro pesado, porque é de massacre, né? As pessoas se matando entre si. Acho leve, acho tranquilo, menina. Quem nunca viu um assassinato? Então, é tipo... Gente, se vocês pararem pra pensar, é a mesma vibezinha de Jogos Vorazes. Quem gosta ou gostou de Jogos Vorazes vai gostar. E é incrível. E a minha prescrição médica, gente, é óleo de melaleuca. Malaleuca. Melaleuca. É malaleuca? Gente, a minha mãe vende óleos do Terra, que vergonha. Pega aí que eu tenho nenhum, que a gente vai tirar a prova agora. Gente, qual é o nome? É óleo de melaleuca, eu tenho certeza. Não, e eu amigo, descobri deixa eu pegar. que ele, tipo, é ótimo pra passar no rosto pra acne. Tipo, pra você não dar acne. Melaleuca. É melaleuca. É ótimo pra você passar no rosto pra prevenção de acne. Fica a dica. E também... seca espinha também, E gente. seca espinha. E outra dica não, né, gente? É que eu quero muito ir, mas eu indico todo mundo pra ir também, porque estaremos lá. Dispara, Isma estará lá e nós tiraremos foto no silicone dela. E é isso, gente. Essa foi a minha prescrição médica. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês consigam refletir, né? Tirar um pouco de proveito. A gente tentou fazer um pouco mais leve, mas esse assunto realmente é bem mais sério. E esperamos vocês semana que vem aqui. E esse é mais um Terapia Cancelada.